Snag ou Vigia 11, qual o melhor fiagro para se investir em 2023? Qual paga mais dividendos? Qual é mais seguro? O Snag é o fiagro da Suno, uma das melhores aí que a gente tem empresas aí relacionadas aos fundos imobiliários. É uma galera que tem muita experiência já nesse mercado, vem fazendo um ótimo trabalho e agora eles estão presentes no agronegócio. Já o Vigia 11, ele é o fiagro da Valora, que recentemente teve alguns problemas em relação à inadimplência dentro da carteira e principalmente devido a grandes concentrações. Eles são um pouco opostos, o Snag ainda está começando, é um fundo muito pequeno e o Vigia já é um fundo quase bilionário. Hoje a gente vai batalhar esses dois fundos para entender qual é o melhor para se investir e qual possui mais futuro, qual paga mais dividendo. Então vamos deixar de enrolação e vamos começar. Bom pessoal, eu vou começar a iniciar primeiramente com o Snag, o Suno Agro, custando hoje cerca de R$10,21, tem um dividend yield de cerca de 13,83 e uma valorização de 1% aí nos últimos 12 meses. Quando a gente olha o gráfico dele aí do último ano, já que esse fundo aí foi lançado recentemente, lá em agosto de 2022, a gente vê que desde o lançamento o fundo vem trabalhando acima que o do valor aí que ele teve seu IPO, teve seu início na bolsa. Então isso é bom, mostra que de fato a gestora vem fazendo um bom trabalho, porque senão o fundo estaria bem abaixo do que ele é. O valor justo dele é R$10,09, está bem próximo, o PVP 1,01 e é um fundo que tem um patrimônio um pouco pequeno, cerca hoje só de R$300 milhões. Tem cerca de 9 milhões em caixa, uma boa base de cotistas para um fundo que iniciou há praticamente um ano, já tem 58 mil cotistas, mostra que a galera aderiu bastante a esse fundo. Uma boa liquidez, e aí o último rendimento, ele vai estar realizando um pagamento, aí é cerca de 10 centavos. Isso daí com certeza vai jogar o valor da cota para baixo, já jogou bastante e deve cair um pouco mais. Aqui a gente vê a evolução dos dividendos desde lá do ano passado, ele vem pagando esses 12 centavos, um mês ou outro ele cai para 10, mas na média ele tá pagando 12 centavos. Aqui o relatóriozinho dele eu achei bem bonitinho, bem interessante a forma como eles organizam. A gente já começa aqui com algumas informações muito interessantes. Primeira de lucro acumulado, tem 5 centavos acumulado, muito bom. Taxa de administração 0,91. Eu acho que ele é um dos fiagros que tem a menor taxa de administração no mercado. E olha que ponto interessantíssimo, não tem taxa de performance. A gente sabe que no universo dos fiagros tem muita taxa de performance e também muita taxa de administração, até um pouco evasiva, são taxas muito altas. E aqui no Snag a gente não tem nenhuma, isso já é muito top. Aqui a gente tem um pouquinho dos dados da carteira, que são informações até que interessantes da gente dar uma olhada. Hoje ele tem cerca de 4 ativos na carteira, são poucos ativos, mas eles têm muitos devedores. A taxa média está em praticamente CDI mais 3%, então mostra que não tem tanto risco assim, e a taxa média IPCA mais 8%. E a duração média dos contratos é cerca de 6 anos. E por que o fundo tem só 4 ativos? Então era para ser muito arriscado, mas é muito pulverizado. Ele tem um crédito pulverizado na carteira, o CRA pulverizado Boa Safra, tem praticamente aí 53 devedores. Então dentro desse valor aqui, desse volume, tem 53 de devedores diferentes que diluem bem essa posição e não trazem muito risco, já que se aqui fosse uma empresa, uma única pessoa, o risco aqui estaria muito enorme. Então, como é bem pulverizado, a gente nem se preocupa com isso. E aí as outras coisas é um imóvel rural, ele também tem um CRI diferente aí dos outros fiagros que não tem, geralmente não tem CRI na carteira, ele acaba tendo. Então aqui mostra a exposição por tipo de ativo e a localização, presente no sudeste e no centro-oeste praticamente. Por setor, estão focados aí na cadeia agro, então toda a parte do agronegócio, tudo mais. O rating A2, então são devedores de boa qualidade e focado principalmente aí no CDI. Então bem diversificadinho esse fundo, tive que os números de cotistas vêm subindo mês após mês, vem subindo muito. E aqui a performance do Snag, comparado ao IPCA, ao IFIX, ao IPCA mais o yield MAB e tudo mais. Ele até que vem ganhando com tranquilidade do IFIX, do IPCA, mas ele acaba que ele bate de frente aí com o CDI. Já que o CDI agora nesses últimos meses, esse último ano, tá muito alto, então acaba que afeta um pouquinho. E aqui tem a explicação de todos os ativos que ele tem, dos CRAs, né? É muito interessante, depois vocês entram aqui e leiam. E aí o Vigia, pessoal, vocês já estão até enjoados de ver esse fundo aqui no canal. Eu sempre trago ele, que eu gosto bastante dele, apesar dos problemas. Hoje o Vigia tá custando 9,47, então valorizou muito aí nos últimos dias. Um dividend yield de 17,74% e nos últimos meses está com uma desvalorização de 12%, de 7%. E quando a gente olha o gráfico aí dos últimos 5 anos, diferentemente do Snag, quando foi lançado, a gente vê que o Vigia, ele tá trabalhando abaixo do valor que ele foi lançado. Então, quem comprou lá no IPO, quando foi lançado o fundo, tá amargando aí uma perda de cerca de 10%. O valor justo dele é 9,51, então ele tá trabalhando aí um pouquinho abaixo. Então o PVP tá 1, então tá um pouco abaixo. Um patrimônio de mais de 822 milhões de reais. É um fundo quase bilionário pro tempo de existência. Você vê que ele cresceu muito rápido. 47 milhões em caixa, 138 mil cotistas, uma boa base. É o fiagro com o maior número de cotistas que a gente tem hoje. Liquidez excelente, nem tenho o que falar. E o dividendo, pagando aí os 13 centavos. Ano passado ele pagou bem mais, mas é um fundo de mais
risco e obviamente vai entregar um pouco mais. E aí, pessoal, no relatório a gente tem que destacar a questão da taxa de administração de 1,15 e a taxa de performance de 10% do que exceder o CDI. Na carteira de ativos dele, eu tenho que destacar algumas coisas, principalmente desse ponto, desse fundo, é a concentração que ele tem hoje em Fiagril e Bela Agrícola. A concentração em Fiagril está quase 30%, é uma concentração muito grande, e em Bela Agrícola, hoje ele está em cerca de 18%, e a gente tem algumas outras concentrações, por exemplo, Cotribá com 14% e a Languiru, que também tem uma boa concentração nesse fundo. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando vai investir nesse fundo, porque ele tem muitas concentrações e caso aconteça algum problema, isso pode afetar muito a distribuição do fundo. É um fundo focado 100% no CDI, a uma taxa média de CDI mais 5,7, então praticamente 3% a mais a taxa dele do que o Snag. A gente vê que o risco aqui obviamente vai ser maior, risco maior, ele precisa entregar mais. Então, focado 100% no CDI, 100% de CRA, diferente do Snag que tem algum CRI na carteira. O foco dele tá principalmente em distribuidor e cooperativo e tá espalhado aí por todo o Brasil. E aqui embaixo a gente tem as operações, passando bem rapidamente, depois entre no relatório e estude em cada uma. E bom, pessoal, chegando na parte aqui da batalha dos indicadores que eu sempre gosto de fazer com vocês, e aí comparando o Vigia com o Snag em relação a valor. O Vigia hoje tá mais descontado, tá um valor bem mais abaixo. Em patrimônio, o Vigia também sai bem mais na frente, é um fundo bem maior. Dividend Yield, como eu falei, é um fundo de mais risco, então ele acaba saindo na frente também. PVP, hoje o Vigia tá mais descontado que o Snag. E o último dividendo também, o Vigia vem pagando mais. Em liquidez e caixa também, recentemente o Vigia fez uma emissão que aumentou muito essa quantidade de caixa. O Snag em breve vai emitir também, então deve aumentar a quantidade de caixa. Relatório, julgo positivo para os dois, gostei dos dois. E aí em relação à gestora, eu dei a vitória para a Suno nessa parte, né, já que gosto da Valora, vem fazendo um bom trabalho nos outros fundos, porém no Vigia eles seguem pecando, principalmente a concentração. Então aqui o pontinho negativo. Em relação a cotistas, o Vigia sai na frente também, um fundo bem maior. E aí em relação a ativos, pessoal, a gente sabe que o Snag tem 4 ativos, mas são 57 credores, já que o Vigia tem 29 ativos diferentes. E aí eu coloquei os credores porque eu acho que é mais justo, já que ele tem algum CRA pulverizado na carteira, são devedores diferentes, então acho que achei válido, estão muito bem diversificado. E aí nessa parte o Snag ganha a parte da diversificação, até porque não tem tanta concentração e tudo mais. E aqui ó, o maior locatário, o Snag é só 4,70%, enquanto o Vigia tem 29% lá e somente uma empresa, então é algo de muito mais risco. Taxa de performance o Snag não tem, o Vigia tem, também acaba perdendo nisso, e taxa de administração do Snag também bem menor. Mas em relação aos indicadores, o Vigia sai vencendo de 9 a 7, marcando 1 a 0 aí nessa batalha, e vamos para os próximos desempates, que é a rentabilidade depois da minha escolha. E aí, pessoal, comparando a rentabilidade desses dois fundos, a gente vê que o Snag ganha aí com tranquilidade do Vigia, desde lá do seu início do Snag e do Vigia. O Snag já acumulou uma rentabilidade de 18%, enquanto o Vigia acumulou uma rentabilidade de 10%. Então a gente vê aqui nessa etapa que Dividend Yield muitas vezes não mostra a rentabilidade real do fundo, já que a gente tem que contar a desvalorização da cota, dentre outros fatores. Então a gente vê que o Snag tem um Dividend Yield praticamente muito menor que o do Vigia, mas na rentabilidade ele acaba saindo na frente. Então é por isso que eu falo, pessoal, é muito importante que o fundo não tenha muitas variações no preço, ou até mesmo que a gestora faça um trabalho que não vai afetar tanto o valor da cota, porque dependendo da desvalorização, a gente acaba perdendo muito. A gente vê o Vigia, quando deu problema com a Languiru, a rentabilidade caiu aí, ó, de 10,41 lá para 3%. Então você perdeu praticamente 7% de rentabilidade num dia só. Então por isso que eu falo, pessoal, tomem muito cuidado com Dividend Yield. Então nessa parte de rentabilidade a gente teve um empate do Snag, então agora o jogo tá empatado em 1 a 1 e vamos ver quem vai ser o vencedor final. E bom, o vencedor final, de acordo com a minha opinião, é o Snag 11, e eu vou apontar os motivos que levam ele a ser vencedor. Primeiro motivo, ele perde na questão de indicadores pro Vigia, mas não é algo tão discrepante que há de fato que vai influenciar alguma coisa, são bem parecidos em questão de indicadores. Segundo ponto, taxa de administração baixa e taxa de performance muito baixa também, vamos dizer assim, nula, né, já que ela não existe, e isso é bem raro da gente ver no universo dos fiagos. São poucos fiagos, acho que só o BBGO que não tem taxa de performance, o resto, a grande maioria tem essa taxa. Se eu não me engano, o KNCA também não tem, então só de não ter essa taxa de performance também é outro ponto positivo. Terceiro ponto positivo, a Suno faz um excelente trabalho nos outros fundos imobiliários, e se no agronegócio ela fizer o mesmo, também vai encaminhar para um grande futuro. E aí o terceiro é a rentabilidade. A gente vê com um fundo que desde o lançamento ele só valorizou, enquanto o Vigia lá acaba que sofre um pouco aí, principalmente aos problemas, e até agora ele tem praticamente o mesmo tempo de duração que o Vigia e também não teve nenhum problema, então mostra que a gestora vem fazendo um bom trabalho. Então pessoal, o Snag sair vencedor não torna o Vigia um fundo ruim, e obviamente que ele tem as aspas que a gente tem que tomar cuidado, que é a questão da concentração, de um futuro problema aí de inadimplência da Languiru, mas ainda assim é um fundo que eu gosto bastante, o pessoal gosta bastante. Então se você tá disposto a
correr um pouco mais de risco, o Vigia pode sim ser uma boa opção. Se você quer um pouco mais de segurança, o Snag tá aí fazendo um bom trabalho. Então, no geral, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Deixa aqui embaixo quais outros fundos imobiliários vocês querem ver aqui. E se vocês querem que eu traga mais essa série aí com mais frequência no canal. Tamo junto, até a próxima e falou!